noite, amigos. No ar mais um Cadeira Cativa aqui na Ubra TV, sexta-feira, 5 de abril de 2019. Por um lado, é véspera do aniversário de 50 anos do Beira-Rio, por isso está aqui conosco José de la Cruz Benítez Santa Cruz, ex-goleiro do Internacional, campeão brasileiro do Inter em 79, tem muita história no Estádio Colorado e vai contar, pelo menos na primeira hora do programa, algumas dessas histórias para os nossos telespectadores. Também já aqui conosco Luiz Carlos Melo, Melinho, jornalista, também identificado com as cores do Inter, mas jornalista que também teve uma participação importante, momentos marcantes na história do Benítez, enquanto cobria, assim, a gente vai recuperar um pouco dessas histórias, mas, obviamente, com o Vladimir Kieli, conselheiro do Grêmio, que chega na sequência para participar do programa, e com a participação dos nossos telespectadores, nós vamos repercutir a derrota do Grêmio ontem, uma derrota importante, uma derrota representativa, porque para os gremistas, para muitos, já chegou o momento de jogar a toalha, outros defendem que ainda é possível, por mais que seja improvável. No grupo do Grêmio, o Libertad tem 100% e talvez aí esteja uma surpresa com o Libertad confirmando a liderança e já encaminhando uma classificação para a próxima fase, porque se nós dizemos que o Grêmio com 10 pontos pode classificar, o Libertad com 9 está muito próximo de classificar. E o Grêmio só pode chegar aos 10 pontos, por isso o Libertad para mim está mais do que encaminhado já com a sua classificação. A Universidade Católica tem 6 pontos, perdeu a primeira partida de goleada para o Libertad e conseguiu ganhar tanto do Grêmio quanto do Rosário Central. E Grêmio e Rosário, que empataram na primeira rodada, tem apenas 1 ponto. Teve as questões envolvendo a transmissão do Facebook, travou, não travou, o Grêmio foi bem, não foi bem. O certo é que o jogo de ontem traz repercussões para a sequência da temporada do Grêmio. Hoje à tarde, cerca de 1h30, portanto ali pelas 5h30 da tarde, o técnico Renato Portaluppi concedeu uma entrevista coletiva, o que não estava programado. Ele falou ontem, depois da partida. O normal seria falar apenas após a partida do final de semana pelo Campeonato Gaúcho contra o São Luís. Mas o Renato decidiu que hoje ele falaria novamente. Disse, entre outras coisas, que o seu trabalho, obviamente, é constantemente reavaliado, que existiram erros da comissão técnica, e citou um dos jogadores com os quais o Grêmio cometeu um dos erros, Luan. Segundo o Renato, a comissão técnica errou em ouvir o Luan, em deixar esse jogador atuar, segundo o técnico gremista, sem a condição física plena, sem o seu 100% na questão de força. Faltaram alguns treinamentos, segundo o Renato, que tentou jogar um pouco para a torcida, dizer que o Grêmio deixou o torcedor mal acostumado, por isso das cobranças, que esse grupo foi muito modificado, por isso não tem atuações como teve no ano passado e no ano retrasado. E aí o Renato, ele tentou puxar um pouco para si a responsabilidade, tentou tirar um pouco do grupo de jogadores do Grêmio. Não repercutiu bem, pelo menos com parte da imprensa, com os colegas que eu ouvi. Muitos torcedores também não gostaram muito da repercussão. Outros, em outra via, em outra linha de pensamento, comemoraram que o Renato admite que o Luan está abaixo e já anuncia que o Luan não só está fora da partida final de semana, como também no meio da próxima semana. Mas o que me chamou a atenção, Melinho, eu vou começar por você, porque você tem o feeling jornalístico e trabalhou muitos anos acompanhando coletivas e tudo mais. O Renato tentou fazer aquela entrevista coletiva para blindar o grupo, para dizer, olha, o problema é meu, eu que errei, esse grupo tem potencial, vamos dar um crédito para eles. Chegou a brincar, não, no final de semana volta aquele Grêmio que encantou o Brasil, na quarta-feira também. Ele tenta puxar para si a responsabilidade. Será que ele não tenta demais, ele não blinda demais o grupo nesse momento? Ele tinha que blindar o grupo dessa maneira. Por outro lado, ele não queima o Luan quando ele diz que o Luan está fora por tempo indeterminado? Boa noite, Melinho. Boa noite, Maurício. Olha, eu entendo, e pela experiência que a gente tem, realmente ele quer tirar do grupo, dos jogadores dele, a responsabilidade do mau resultado em campo. Isso é consequência natural num estágio quando está um clube em crise. O vestiário do Grêmio, com esse comportamento do Renato, demonstra publicamente que há uma crise dentro do Grêmio.
Alguma coisa não está certo e que está vazando, e isso está repercutindo em campo. O presidente tuitou hoje que confia no poder, no potencial desse grupo, no potencial da comissão técnica. Acho que o problema não é direção e Renato, né? Eu te confesso que não tenho assim grandes informações a respeito do vestiário do Grêmio, mas como apreciador do futebol e acompanhando o noticiário da maneira que a gente acompanha, eu vejo que há um problema, e é um problema sério dentro do vestiário, que ainda não foi detectado publicamente, não saiu ainda, não vazou, mas que efetivamente existe, e isso está repercutindo em campo. E não tem mais dúvida, o Grêmio está eliminado da Libertadores. Você crava isso? Eu acho. Não adianta. Só com milagre agora. O próprio Renato, quando foi fazer menção, ele diz, não, o Grêmio está muito vivo no Campeonato Gaúcho, e aí ele respira um pouquinho e diz, e na Libertadores eu confio que a gente ainda pode classificar. Pode. Ele não diz, nós vamos, quando deveria ser extremamente positivo. No momento em que ele faz uma declaração e dá uma entrevista fora de época, fora do momento, é porque realmente há o problema. E o Renato, inclusive, Benítez, ele deu a entrevista coletiva nos moldes que ela é normal, que é uma pergunta por repórter, nas regras de hoje que se criou nas assessorias de imprensa e tudo mais. Depois ele diz, não, eu sigo aqui à disposição, se vocês quiserem perguntar mais, pode perguntar. Ele puxou todas as atenções para ele. Isso para um grupo de jogadores certamente é aquela história, né, Benítez? Você que já teve muito em vestiário. Eu protejo vocês lá fora, mas vocês garantem aqui dentro. É isso, Benítez? Boa noite. Boa noite, né? Realmente a produção do Grêmio está muito longe daquele Grêmio que nós estava acostumado a ver, né? Problema tem, sem dúvida, tem problema lá dentro. Porque não é possível que um time com a qualidade e o plantel do Grêmio tenha uma produção muito pouca para o plantel, para o Grêmio de hoje. Então, eu concordo plenamente com o Melinho. A possibilidade de classificação na Libertadores está muito difícil, muito longe. Matematicamente, claro, existe. Agora, eu acho muito difícil o Grêmio classificar. Então, se tem algum problema no Grêmio, como não é de agora, faz 3, 4 jogos que o Grêmio não está produzindo bem, então tem que ter muito cuidado próximo domingo, né? Porque sabe como que é, né? Você acha que tem risco no Campeonato Gaúcho? Não, estou falando assim, ó, que todo cuidado é pouco, né? Eu acho que domingo o Grêmio tem que ter muito cuidado, né? Porque as coisas não estão saindo como eles querem, então não estou achando que o Grêmio vai perder em casa, com certeza que não. Agora, classificar na Libertadores está muito difícil. Mas tem que ver também qual é a reação da torcida para domingo, Benítez. Não, eu acho que a torcida, tanto do Inter como do Grêmio, nesse sentido, dá total apoio ao clube. Isso aí não tem dúvida nenhuma, né? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, vai terminar em Grenal esse campeonato. Não tem dúvida nenhuma. Agora, a produção do Grêmio que a gente está estranhando, porque é um time que joga muito mais que isso, né? Deixa eu repassar já aqui algumas participações dos nossos telespectadores. O Sandro da Buca de Santo Antônio está dizendo que a Ive está delirando. Não sei porquê. Eu, enquanto jornalista, e acredito que os meus colegas de rádio, que é quem cobre mais o dia a dia de clube, eu acho que esses jornalistas querem que Grêmio e Inter cheguem longe. Claro. Quem não quer, enquanto jornalista, vamos pegar o seguinte, as rádios ontem, boa parte delas teve que mandar narrador, repórter, comentarista, porque não tinha como comentar à distância o jogo. Todo jornalista quer fazer uma viagem para um jogo de Libertadores, independente, para cobrir Grêmio e Inter, ele quer valorizar o seu trabalho, né? Tu, enquanto colorado, Melinho, na época de imprensa, tu não torcia contra o Grêmio se isso fosse te favorecer? Claro que não, porque era mais espaço para a gente, nós estaríamos sempre em grandes acontecimentos, em grandes
fazendo coberturas de grandes campeonatos. Eu, por exemplo, fui o primeiro a fazer cobertura de uma Libertadores, internacional e nacional lá no Uruguai, em Montevidéu, entendeu? Quer dizer, tem esse rótulo da primeira reportagem. Se o Grêmio Internacional não estivesse respaldando a nós, estaríamos cobrindo aqui o Campeonato Gaúcho e pronto. E só para avisar o Sandro, o Vladimir Kieli vai participar já conosco na sequência do programa, algumas das perguntas mais fortes na coletiva do Renato hoje foram feitas por jornalistas de rádios identificadas com o Grêmio. Rafael Serra, por exemplo, que trabalha hoje em uma rádio ligada ao Grêmio, que ele é identificado torcedor, assumido há anos torcedor do Grêmio, e foi uma das perguntas mais contundentes para o Renato, com as quais o Renato concordou, inclusive, né? Então, muita calma nessa hora, né, Melinho? Não dá pra jogar tudo pro ar e tentar jogar pra Ive o problema que está acontecendo em campo. Eu escutei um pouco a coletiva do Renato. Será que o mesmo jornalista que perguntou para ele se ele ia pedir demissão, uma coisa assim? Foi o Salzano, Marcelo Salzano. Era outro. Nosso colega da Band. Teve muitas perguntas meio diretas, muito pesadas, né? Eu já recebi um WhatsApp aqui dizendo que o Celso Rotti só está esperando trocar a estátua. Aí é com o Vladimir Kieli, que está lá no Conselho do Grêmio, Kieli. Tudo bem, um abraço a todos. Prazer em rever os amigos. E é impressionante como a gente usa... Você está todo de preto, é questão de luto, porque está quase fora da Libertadores? Essa é uma questão de... um pouco de tristeza do resultado de ontem, mas sabedor de que agora o Grêmio vai encaixar ali as questões internas e nós vamos ganhar os próximos 3 jogos, que vai colocar o Grêmio aí em segundo lugar no grupo, dependendo aí da situação do Libertad. Mas eu estava dizendo que a gente utiliza... Dependendo do Libertad, você diz, dependendo se o Libertad vai confirmar a classificação. Não, se ele vai confirmar em primeiro, né? O último jogo é Libertad Grêmio lá, né? Nosso último jogo, né? Não, é o próximo jogo. Grêmio... a tabela não é mais espelhada esse ano. Certo. Então, o segundo jogo... Segue a mesma ordem. Joga com o Rosário, depois com o Libertad lá e com a Universidade Católica. É o próximo jogo fora, mas... Então a classificação joga em casa então, com a Universidade. Joga em casa com a Universidade. A gente usa no futebol, é impressionante como a gente usa com uma facilidade incrível a palavra crise. Jogou mais ou menos mal por conta da situação do jogo da volta, como por exemplo um jogo de ida em que se joga em casa depois e com um time mais fraco no gauchão. Eventualmente empata fora, ou empata em casa, ou perde em casa, que é uma questão regular, porque ninguém ganha 100% das partidas, já se instala uma crise. Mas instala-se a crise na cabeça e nas palavras de algumas pessoas, de alguns repórteres. O Grêmio acho que levou 4 gols na temporada, mas foram 3 na Libertadores. 3 derrotas com 1 gol sofrido. Mas, Vladimir, o que a imprensa tem de culpa? Não. Se não jogou mal... Mas a imprensa não tem as reclamações que eu estava lendo ontem na live do Facebook, enquanto eu estava indo em deslocamento lá em São Paulo, não tinha nada de imprensa ali. Não. Ali era só torcida. Vocês não entenderam. Eu estou dizendo o seguinte, a imprensa usa a palavra crise em absolutamente qualquer coisinha que dê fora do parâmetro normal. Qual é o parâmetro normal hoje do Grêmio, e há 2, 3 anos? É ganhar tudo. No momento em que se perde uma partida, ou eventualmente se perde 2, se instala crise. Não tem crise no Grêmio, não tem crise no vestiário. Existem procedimentos que vão ser adotados pela comissão técnica, o presidente também falou com o Renato, como ele mesmo admitiu hoje, e vão ser consertados, ajustados aqueles equívocos que se cometem em campo. Mas cadê a crise? Né? Inclusive hoje as perguntas de demissão de treinador, porque perdeu 2 partidas. Então, tem outros times aí que deveriam demitir toda semana treinador, se fosse o caso. Mas não são 2 jogos emblemáticos? Mas a facilidade com que se trata a questão crise, não tem crise coisa nenhuma. Existem maus resultados que são passíveis de ocorrerem, como em qualquer lugar. Né? A nossa vida não é feita de um paraíso permanente. Nós temos dificuldades. E se o Grêmio não enfrentasse dificuldades, como todo mundo enfrenta, o Real Madrid não perde, o Barcelona não perde, nem por isso se instala uma crise europeia por conta disso. No Real Madrid teve crise.
Perdeu 3 jogos na sequência, teve crise e acabou o ano. Não, perdeu muito mais. A situação do Real Madrid era muito mais complicada. Não se instalou crise, apenas se resolveu o problema do treinador. O Real Madrid perdeu 2 clássicos para o Barcelona e um jogo para o Ajax, acabou o ano. Vladimir, deixa eu te fazer uma pergunta. Até o filho no gol. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu achou essa entrevista hoje do Renato normal? Esclarecedora. E justamente para evitar que se instale no Ele seio... não puxou para si o problema para blindar o grupo. Não, justamente para que não se instale no seio do torcedor e para estancar a questão da palavra crise, que é proliferada por grande parte da imprensa. De forma equivocada. Isso eu não concordo contigo, não é porque a imprensa não tem nada. O repórter não tem nenhum favorecimento em dizer isso ou aquilo. Ele vai relatar exatamente o que ele está vendo lá, o está Mas ele está vendo que crise? Onde tem crise? Pô. Onde está a crise? Perder 2 jogos não é crise. Melinho, desclassificação não é crise. Nós estamos classificados? Melinho, eu vou concordar em parte com o que diz o Kelly, só em um sentido. Que é uma coisa que eu concordo numa autocrítica da imprensa, que é o que está matando a imprensa esportiva. Tem alguns que estão querendo criar manchete pior do que a matéria para fazer matéria caça-clique. Claro. E isso acontece. Mas é natural. Mas também não dá para ignorar tudo o que acontece. É do jornalista. Não dá para botar tudo no mesmo lado. Eu também sou jornalista, embora não pratique há muitos anos. É natural que tu tenhas uma matéria e essa matéria tu faça um procedimento nela para chamar a atenção do público. Então, conforme a manchete, tu vai chamar mais ou menos atenção. Mas conforme a manchete, tu vai criar uma coisa que não existe eventualmente no negócio. Vladimir, a reportagem tem que ter conteúdo. Conteúdo, certo. Então, mas a manchete tem que ter conteúdo, e aí a consequência é a manchete ser com o bloco de notícias. Mas a manchete às vezes mata o conteúdo ou extrapola o conteúdo. Né, que a gente chama no direito de sentença extra petita, vai além daquilo que se pediu. Então a matéria tem um determinado procedimento, uma estrutura, um conteúdo. A manchete, para chamar a atenção ali, ela às vezes extrapola, vai além. Não, nisso eu concordo, especialmente nos veículos online, porque todo mundo quer caçar clique, quer caçar assinatura. Aí tem exageros. A gente tem que fazer mas eu acho assim... Aqui lá tá isso. Mas a gente tem que considerar... Você não concorda, por exemplo, que o Luan tá tão abaixo que o próprio Renato o tira do time? Isso é unânime. É unânime. Agora, o fato... Mas nem tudo precisa ser unânime para ser fato. O fato de um jogador ou 2 jogadores estarem abaixo, eventualmente... Porque até ontem, por exemplo... Esse segundo que você coloca é o Maicon? Não, até ontem o Maicon... Para mim, o Maicon é um dos melhores da posição no país. Até ontem o Maicon era idolatrado por todo mundo. Joga uma partida ou outra abaixo, porque o time inteiro jogou abaixo, tem que considerar isso. Tem ali uma série de questões. Se o Luan não funciona direito ali na frente, o que é o Luan? O Luan é o centro do time. Porque ele joga onde? Ele joga na frente do gol, ele joga na frente dos volantes, ele distribui o jogo para as laterais, que aí entra o Alisson ou o Marinho quando joga, e lá na esquerda entra o Everton, e deve fazer uma barreira inicial para conter ali o avanço do time adversário. Se o Luan não está bem, seja lá por qual for o motivo, natureza física, como diz o Renato, ele não contém, não faz a contenção, sobrecarrega os 2 volantes e já está mais do que sacramentado o Maicon quando é sobrecarregado. Na questão da marcação, que ele tem que correr mais, ele não consegue criar. Por que até ontem, de novo até ontem, a melhor dupla de volantes do país era Michel e Maicon? Né? Claro, depois teve a melhor Olha que até ontem não, porque o que tinha de gente querendo o Matheus Henrique na vaga do Maicon deixa eu terminar. Começou com Michel e Maicon, depois Michel sai, entra Arthur e Maicon, que aí fez uma dupla assim, talvez a mais perfeita que nós tivemos no Grêmio. Faltou uma etapa nesse meio do caminho. Qual? Era Michel e Maicon. Isso. O Maicon lesiona, entra o Arthur. Fica Arthur e Maicon. Certo. Com Arthur e Maicon... E aí... Mas o que se discutia? Com Arthur e Maicon não, desculpa. Com Arthur e Michel. Mas o que se discutia? Aí sai o Michel, entra o Jailson. Com o Jailson e Arthur, o Grêmio ganha a América. O Arthur se lesiona, não joga o Mundial. Começa o ano seguinte com o Jailson e Maicon. E aí, em determinado momento, o Arthur volta e joga Arthur e Maicon. Porque se discutia se podia jogar Arthur e Maicon. Mas o Arthur estava abaixo
do que ele tinha rendido no ano anterior, porque estava se sacrificando para o Maicon jogar bem. Mas aí é que tá, foi a melhor dupla de volante que nós tivemos. Uma dupla criativa e ao mesmo tempo combativa. Não sei. Claro, tanto Não é que nós sei. ganhamos tudo. Mas tudo o quê? Essa dupla jogou gauchão, Ganhamos Kelly. tudo. Essa dupla jogou gauchão em Com o 5 Arthur. jogos do Brasileiro. E com o Arthur as até eu pequenas jogo, né? alterações. Não, com as pequenas alterações que houve por lesão ou por cartão ou por coisa parecida, mas a dupla que todo mundo tinha receio e que dizia que não poderia funcionar porque eram características semelhantes, Maicon e Arthur, funcionou muito bem. Aí volta Michel de lesão. Nós novamente constituímos a dupla perfeita de anos atrás, Maicon e Michel. Né? Só que aí o Michel estava abaixo. E a gente não pode Porque esquecer. o Michel estava voltando de um ano parado. Estava voltando de um ano parado. O que a gente não pode esquecer, Kelly, você fez uma leitura que é um lado do espectro. Tem o outro lado. O primeiro, que eu falei. O próprio Arthur era criticado porque estava abaixo, tanto que diziam que o Arthur tinha barcelonite. Isso foi 1 ou 2 jogos. Mas ele estava abaixo. Mas aí que tá, tu tá vendo? Aqui de novo, ó. Tu tá criando uma crise no Arthur, eu não porque tô ele criando não jogou crise bem nenhuma. 1 ou 2 jogos. Eu não usei o termo crise. Quem está usando o termo crise mas é Vossa só não Senhoria. usou o termo crise por detalhe. Não, eu disse que o Arthur estava abaixo. Outra, o Maicon ao lado do Arthur, ele se sai tão bem e se destaca tanto porque o Arthur se sacrificava, que o Maicon foi para a pré-lista da Copa do Mundo. E o Arthur quase foi para a Copa do Mundo. Não estava na pré-lista. Tá? O Arthur quase não estava na pré-lista. Tanto é que o Arthur agora vai estar na Copa do Mundo. Não se sacrificava, não. Ele mostrou e demonstrou muito mais futebol. O Arthur, naquele momento que eu tô falando que ele estava mal, ele sequer foi para a pré-lista da Copa dos 35. Alguém lembra do Arthur mal? Alguém lembra? Olha, tanto que eu disse o seguinte, eu jogaria do lado dele. Eu seria craque jogando futebol do lado dele. O Arthur mal, com uma perna a menos, deve jogar com muito melhor mesmo do que diziam do a Luan. maioria esmagadora dos volantes do Brasil. É o que diziam do Luan. Por que o Renato está tirando o Luan, então? Diziam que o Luan, com uma perna manco, ele jogava melhor. Ele está com as 2 pernas bancas. Então, uma tudo bem, mas 2 não dá. Então, o Luan está com problemas físicos, como foi dito hoje pelo Renato. Agora a gente passa a entender o que está acontecendo com o Luan. Né, que não tinha as condições plenas de voltar, e ele reflete Mas em campo até isso. abril não deu tempo dele treinar? Mas há quanto tempo ele está parado? Desde outubro. Pois de outubro a janeiro. Pois é. Então, outubro, novembro, dezembro, janeiro, 4 meses. Tem uma série de questões que envolvem o jogador. E uma vez teve aqui, acho que foi o Gavião, que eu perguntei para ele, essas questões todas que envolvem retorno de jogador, de tempo de lesão parado, qual é o tempo de adaptação de retorno pleno disso? Ele falou que 6 meses. Eu acho que isso varia de jogador a jogador. Isso varia muito. Muito. Isso não tem uma regra. Isso não tem uma caderneta. Mas aí tu tem outubro pra cá, dá quanto? 6 meses parado. Aí o cara volta, mas já não... Olha não. Quanto tempo... O Luan volta a jogar em fevereiro. Ele ficou 4 meses parado. 3 meses e meio. O Douglas, quanto tempo ficou parado? E nem voltou, né? Nem voltou, então. E outros voltam. Vamos pegar o Jael. O Jael ficou 6 meses parado e jogava. Não, já é um tanque. Essa é outra história. Mas jogava. Né? Agora, pega o Michel. Mas nós estamos falando de jogador, né? A gente está falando de jogador diferenciado. O Michel levou um tempão e ainda está se ressentindo do melhor condicionamento, não só físico, como do ritmo de jogo. Então, esse negócio, quando a gente fala de futebol em alto, de alta nível, as coisas têm que estar 100% nos trinques. Se tiver 98, mas não funciona. Mas todo mundo está falando isso porque se dizia que o Grêmio era o melhor time do Brasil. Então. E é o melhor time do Brasil. E aí vai lá e faz aquele fiasco ontem. Mas mesmo os melhores podem cometer equívocos, mesmo os melhores podem ser ruins. O Maicon fisicamente? Aí é que tá. O Maicon, nós sabemos, tem 34 anos já, né? Então, evidentemente que não é um jogador que pode correr os 90 minutos. Você está envelhecendo ele um pouco. Ele tem só 33. Faz 34 em setembro. Tá, mas tá logo aí. Tá logo aí. Pô, mas faltam os mesmos 6 meses que você estava falando. Faltam 5. Faltam 5. Tá, faltam 5 ainda. Mas o Maicon, pela qualidade técnica que tem, ele foi para a lista do Tite. Significa que é um jogador de primeira linha. Agora, ele precisa também não estar... Danilo e Fagner são de primeira linha também, porque estavam na lista do Tite?
Bom, nós temos os diversos níveis, né? Não, só quero saber, porque E as o Danilo diversas e o faixas. Fagner foram pra Copa. O Maicon ficou entre os 35. Sim, se não tinha mais ninguém, vai tu mesmo, né? Agora, no meio de campo é muito mais disputado. Tu estar numa lista no meio de campo que é disputadíssimo, estão os melhores jogadores do país ali, as laterais tu não tem praticamente mais. Depois da época de Cafu, Roberto Carlos, acabou os laterais, não temos mais laterais nesse país, né? E nem centroavante. Né? Então, essas questões elas precisam ser levadas em conta. E nós de fora, né? E muitas vezes o próprio repórter que Mas fala a partir de amanhã vai ter centroavante agora no Rio Grande do Sul. Tu acha? Com certeza, a partir de Tu não amanhã é tem brasileiro. centroavante. Vindo. Tu não é brasileiro. Não, Segue mas sem ter centroavante o Brasil, mas... Mas vai ter amanhã no Brasil, vai ter centroavante amanhã. Vindo de 5 anos sem jogar, depois... Não, 5 anos não. Sim, ele já não jogava há muito tempo, né? Nem Ele já está desfazendo, rapaz. Tu não está entendendo, ele já está desfazendo, rapaz. Que isso, ele já está com medo. Se tiver Grenal, vai ser um medo. Não, danado. vamos combinar aqui, ex-atleta, né? Ex-atleta. Não sei, eu não vi ele jogar. Tu não viu ele no Corinthians, depois no Flamengo? Não, tô falando do Inter. Sim, já estava em grau de decadência no Flamengo. Né? Imagina agora com essa parada toda aí. É difícil retomar isso. Viu? Já está Difícil. criando crise no Internacional. O rapaz nem estreou ontem, já está criando crise. Ó. Tu viste como é? Kelly, Vixe. Isso é fato. Ah, não, que fato, Isso é rapaz. fato. Tu não viu, tem que esperar ele jogar amanhã, Isso é fato. rapaz. Tu não consegue nem parar de rir quando fala isso, Kelly. Eu vou citar um recado que eu recebi da retaguarda, porque é um recado de gremista. Enquanto você estava fazendo o preâmbulo sobre o Guerreiro, que é ex-jogador, que não jogava no Corinthians, não jogava no Flamengo, um gremista da nossa retaguarda me disse, é a mesma coisa que o Maicon. Era reserva no São Paulo e veio aqui virar a solução. Sei, mas veio aqui e virou solução. Ah, e a Qual partir de Guerreiro? amanhã nós Pode vamos virar ver. também, né? Não. Agora vamos fazer, E a então, partir de vamos amanhã? fazer um clube de apostas. Posso te fazer uma pergunta? Deve. E no Grenal, se o Guerreiro faz o gol e o Inter campeão, esse atleta... Mas é que nesse, nós tínhamos um centroavante chamado Barcos. A bola batia na canela do Barcos e entrava, né? Então pode ser que ocorra esse tipo de procedimento. Pode ser. Eu acho que vai ocorrer. Né? Eu acho que, Mas claro, é pouco tempo. A gente tem que trabalhar as probabilidades e as possibilidades. Elas são pequenas, dado o conjunto O da Grêmio não situação. pode trabalhar com probabilidade. O Grêmio contratou o Brian Rodrigues, certa feita, para ser centroavante. O Melinho, no final de semana, marca mais gols que o Brian Parece Rodrigues que na o Brian carreira. Rodrigues está com o mesmo número de gol de quando jogava no Grêmio. Agora está no Juventude, né? A Juventude. Parece Parece que ele marcou 2 ou 3 gols mais. Mas foi contra um, né? Bom, vamos pular essa parte. Olha aqui algumas mensagens dos telespectadores. O Lacir Gomes. O Grêmio é o melhor time do Brasil só na opinião desse gremista revoltado. Na bronca contigo. Sou gremista feliz, cara. Como revoltado? Feliz? Sou feliz. Pô, imagina. Sou tricampeão da O que é América. felicidade pra ti, então? Que eu não conheço, então. Sou tricampeão da O que é América. felicidade? Você concorda então com o Renato que o Grêmio acostumou mal a torcida? Mas nós estamos realmente mal acostumados. Aí A ser ganhar eliminado tudo. na primeira fase da Libertadores está certa, porque está mal E acostumado. fomos eliminados? Onde está isso? A probabilidade, usando o Sim. mesmo termo que você usou, a probabilidade do Grêmio passar é muito menor do que a de não passar. A probabilidade do Grêmio passar é maior do que o Guerreiro dar certo. Tu tá conseguindo mentir pra ti mesmo, pra te acreditar na tua mentira. Mas isso é fato. Não. Melinho, contra fatos não há Ah, argumentos. tá bem. Só quero saber o seguinte, tu tá acreditando na tua própria mentira, olha ali, tu chega aqui, ó, tu tá rindo. Não, Pô. é que eu vejo um pouco o desespero da turma de lá, do lado de lá. Mas vocês estão bem na Libertadores e até acho que classifica. Tu acha que classifica? Acho que tem boa chance. Aí E tem no Gauchão? No Gauchão vai ter um enfrentamento duro com o Caxias. É jogo de alto risco para o Caxias. Também acho. Pro Caxias. Olha aqui, ó, tem uma mensagem de um telespectador, não assinou aqui, final 7508, dizendo, é o Júlio César, ele assinou assim, dizendo que o Arthur não foi para a seleção não por jogar mal, e sim por se lesionar contra o Lanús. Só para te lembrar, Júlio, porque eu sei que essas coisas a gente guarda o que a gente quer e eu sei que é assim, porque eu também faço isso. A gente só não pode esquecer que a lesão do Arthur contra o Lanús foi em novembro de 2017, que o Arthur volta a jogar em março de 2018 e que o Arthur joga 11 jogos antes da convocação do Tite.
Ele não é convocado nem para a pré-lista na qual o Maicon está, jogando ao lado do Arthur. E depois da convocação do Tite, o Arthur joga 7 jogos e aí foi melhor. E acho que foi um erro do Tite não ter colocado o Arthur. Ali ele já estava em plena ascensão. Eu concordo com o Melinho, acho que foi um erro do Tite não colocar o Arthur, mas não foi pela lesão com o Lanús que ele ficou fora. Se você me disser, mas ele se lesionou de novo naquele Grenal do 0-0, até dá para considerar que esse pode ter sido um fator. Mas o Arthur não estava jogando 100% do que se espera dele quando jogava ao lado do Maicon. Mas aí que tá de novo, o Arthur voltou de lesão. Ele jogou 11 partidas, tudo bem, mas não jogou 11 partidas 100% como ele vinha jogando. Então, essa retomada da engrenagem é que o meu colega gremista deve ter se referido. Levou um tempo até se engrenar e o Tite tirou ele do radar, de forma equivocada, claro. Olha aqui, João, a gente vai voltar nesse assunto do Grêmio, porque são muitas mensagens, são muitas participações, mas como eu tenho um compromisso também de liberar o Benítez às 20 horas, para um outro compromisso que o Benítez tem, e amanhã é o aniversário de 50 anos do Beira-Rio, eu queria saber, Benítez, qual que é o teu principal momento no estádio Beira-Rio? Que lembranças te vêm quando você pensa na história, na sua história no Beira-Rio? E o que isso representa, o que representou jogar no Beira-Rio na tua vida, no desenvolvimento da tua carreira? Essa vida dá umas voltas aí que a gente não espera, né? A primeira vez que eu saí com a seleção paraguaia no exterior foi em Porto Alegre, amistoso em 72 contra o Brasil, amistoso no Beira-Rio. Primeira partida minha fora do Paraguai. Em 72? 72. Aí, em 77, eu fui contratado pelo Internacional. Eu ia vir para o Grêmio. Foi uma pena não ter vindo. Tu tem sorte. Pô, tu tem sorte, hein, Benítez? Não, até, deixa eu te contar. O seu Túlio Macedo, um grande amigo meu depois, a gente conversou lá na Assunção, eu tinha acertado com ele. Só que em 76 não tinha jogado Libertadores contra Inter e Cruzeiro. Então, tinha já essa amizade da diretoria do Inter com o Olímpia. Então, para minha surpresa, eu não vim para o Grêmio, eu vim para o Inter, né? Tudo bem, até eu no momento eu não queria vir porque tinha o Manga jogando no Inter. Eu conhecia o Manga na época do Nacional de Montevideo. Então, assim, foi bom, muito bom para mim vir para o Internacional. Só para te lembrar que a primeira vez que eu saí com a seleção foi em Porto Alegre. Depois, o Beira-Rio para mim como eu vou falar, aquela torcida, aquela Coreia que sempre chamava atenção na época, eram meus melhores amigos, era na Coreia, e eu tive muita felicidade no Beira-Rio, né? Vários campeonatos, apesar que muitos campeonatos ganhamos lá no Olímpico, porque na época o Olímpico era salão de festa nosso, né? É verdade, porque nós todas as finais... 77? 81, 82, 83, 84 era salão de festa olímpica, porque todas as finais nós jogava lá, tanto assim que o Renato na época não fez nenhum gol no Internacional. Então, assim, para mim, como ex-atleta do Inter, o Beira-Rio, para mim, na época não tinha 45, hoje o recorde é 45, antigamente era 60, 70 mil, tanto no Olímpico como no Beira-Rio. Então, a torcida é maravilhosa, como a torcida do Grêmio é. Agora, para mim, o Beira-Rio é o máximo, para mim, o máximo, está fazendo 50 anos, muito feliz no Internacional, muitos títulos. Ficou bom depois da reforma. Ficou e bonito, né? Ficou num lugar, o estádio ficou bonito, é um luxo, igual que o Grêmio, só que eu não posso comparar o Beira-Rio com a Arena. Olha onde que está o Beira-Rio, o bairro, é uma paisagem, é lindo, aquelas praças, tudo. É uma área que se desenvolveu há mais tempo já, né? Ficou muito lindo o bairro Menino Deus, mais ainda com esse estádio maravilhoso que está cheio de luzes no jogo. E um estádio maravilhoso, bonito como a Arena. Eu fiquei muito triste. Por que não reformaram o Olímpico? Em um bairro tão bonito que estava lá. Isso que ele concorda contigo. Não, é verdade. O Olímpico, pelo amor de Deus, aí trouxeram para cá.
é diferente. O estádio é maravilhoso também, né? Os dois estádios. Um pode falar do outro. Agora, o estádio do Beira-Rio não tem igual da Beira do Rio, os parques. É maravilhoso. Pôr do sol, né? Pôr do sol, tudo lindo. É verdade. Não, mas a arena vai estar localizada num bairro em que vai ser um projeto que está em andamento, inclusive, um projeto interessante do Grêmio de transformar o bairro Humaitá numa espécie de La Boca, né? Igual ao bairro do Boca Juniors. Sim, Boca Juniors. E é um trabalho lento, é um trabalho que leva tempo, né? Com certeza. É um trabalho que agora vai se aprimorar com as obras do entorno, que está em fase final aí de... Não vai longe, né? Nessa comparação com o La Boca, por mais que alguns digam que não é tão seguro a região da Arena, porque de fato tem comunidades carentes, que as pessoas, enfim, são comunidades que muitos anos não receberam investimentos públicos que deveriam, mas é muito mais seguro andar a pé ali em volta da Arena do que lá em La Boca. Com certeza. Não tem nem comparação. Com certeza. Eu morei em Buenos Aires. Eu entendi o que o Chieli disse na questão do espírito do bairro, comprar a ideia do clube comprar a ideia do bairro. Nisso eu concordo plenamente. Só, obviamente, nós já estamos muito à frente de La Boca nesse quesito de segurança. Até no estádio, né? Tu não vai comparar o estádio da Arena com o Boca. A Saboneteira com um estádio moderno como o nosso, né? Não tem comparação, não. Não tem. E agora, com as obras do entorno, aí, com a Arena vindo para o Grêmio, que é uma questão aí de tempo, essas coisas vão melhorar, espero que sim, evoluir bastante. É o orgulho nosso de Gaúcho, né? Que tem 2 estádios maravilhosos. E nós somos muito bairristas, né? Não, mas realmente, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, não tem 2 grandes clubes, né? Impressionante, 2 campeões do mundo, não é para qualquer um. É verdade, eu sou colorado, com certeza. E eu ainda vou ligar para ele, porque eu acho que eu não digo certeza, eu acho que o Inter vai ser campeão gaúcho com gol de quem? Do Guerreiro? Que? Paolo. Paolo. Vamos comemorar junto, né? Isso que eu chamo de otimismo, hein? Incondicional. Quem está sendo mais otimista? Benítez falando no gol do Guerreiro no título do Gauchão ou Chieli na classificação da Libertadores? Não estou falando Libertadores. Não estavam classificados, graças a Deus, já. Agora, eu queria... Tem 3 jogos, né? Não, o Inter precisa ganhar do Palestino e está classificado matematicamente. O Inter classifica terça-feira, imagina, 45 mil pessoas no Beira-Rio, vai deixar de classificar. O Inter está classificado. Agora, eu estou falando do Campeonato Gaúcho que tem um sabor especial ganhar deles. Esse aí vai ser o mágico. O gol de Paulo. Aí vai ser a final. Vai ser a final na Arena, com 57 mil gremistas. Não, tudo bem. Como já foi o Olímpico, salão de festa do nosso, pode ser agora começar uma nova etapa. E vai que seja placar Grenal. Vai que seja placar Grenal. O que é placar Grenal aqui? 5. Isso aconteceu, foi um acidente. Acidente. Aconteceu várias vezes. Eu ainda acho que o Inter vai ser campeão gaúcho. Eu tenho um palpite forte. E tu não gosta do Paulo. Acho que o Paulo vai... Eu gosto dele, mas ele foi um jogador há 10 anos atrás muito bom. Muito bom. Se o Michael é grande jogador, o Paulo é maior. O Paulo faz gol. Nem na seleção ele jogou. Não, vamos falar depois. Quando que ele não jogou na seleção? Essa última. Não, mas ele está suspenso. O jogou na seleção. Há 2 anos. Ele jogou? O Guerreiro. Não, tô dizendo ele participou da seleção, mas não jogou nada. Tu está falando, fazer uma comparação com o Michael. O Michael não jogou na seleção. O Guerreiro na Copa do Mundo. Agora acho que pode falar Copa do Mundo, né? Porque a FIFA tem essas restrições de nome, mas é outro ano, né? Por favor. No Mundial de 2018 na Rússia, o Guerreiro, ele não participou, ele não começou o primeiro jogo e ele estava vindo de 9 meses de suspensão. Isso. Ele fica 9 meses suspenso, joga 2 ou 3 jogos no Flamengo e é novamente suspenso. Aí ele estava mal, né? E agora ele não estava parado também? 2 anos. Mas eu acho que ele vai. O Bruno está perguntando aqui no ponto se o Guerreiro não fez o gol de falta que classifica o Peru para a Copa. Ele, na repescagem, ele estava suspenso. Alguma coisa o cara tem que fazer, né, Bruno? Para ir para a seleção. Pelo menos um gol, né?
Boa. E aí me chamou a atenção que hoje o preparador físico do Inter, o Cristiano Nunes, estava concedendo uma coletiva sobre o Guerreiro, que é o assunto, vai ser titular amanhã com o Internacional. E daqui a pouquinho a gente vai mostrar um vídeo também do Guerreiro, que a assessoria de imprensa do clube divulgou nas mídias sociais, a gente vai exibir aqui também. Mas ele estava falando sobre o Guerreiro, que o Guerreiro precisa de pelo menos 7 jogos para voltar a ter um mínimo ritmo de jogo aceitável, deve jogar cerca de 60, 70 minutos amanhã, ficará à disposição na terça-feira. Então o Inter está criando um planejamento falando em 6 ou 7 jogos. Daí para mais. Vai ter uma coincidência. Esses 7 jogos, talvez o 8º, 9º jogo ele consiga atuar, é o número de jogos antes da convocação da Copa América. Ele vai? Ele vai com certeza. Ele vai até porque o Peru, vamos combinar, né? Não, é de costa, ele vai de costa. Só no machucar ele vai. Só porque tem VO, né, no centroavance do Peru, só por isso. Porque com 7 jogos ele não recupera o ritmo de jogo normal de um jogador de alto nível. Não. Vai precisar mais tempo. Para estar 100% né, final do ano. E olha lá, né? Então até lá ele vai ter que jogar muita bola para ser convocado. Melinho, você estava comentando que você tem algumas passagens interessantes com o Benítez também na carreira dele, né? Meu Deus. A primeira reportagem minha lá no campo A foi o Melinho lá. Mas que azar, hein, Benítez? Azar justamente com o Melinho. Foi o melhor, na época era o melhor, né? Na época era o melhor. Isso aí foi década de 70, então o REC não estava na imprensa, eu posso deixar passar essa. 77 foi abril. Alguns dizem que o REC não estava na imprensa, né? Nas minhas contas ele já estava faz anos. Ele já estava assim também. E então aí terminou a reportagem, aí me levaram, fui lá com ele, lá na Gaúcha, lá no Morro, né? Mas a gente, foi a minha primeira reportagem, foi com o Luiz Carlos Melo, né? É verdade. Foi muito bom. Orgulho, né, Melinho? Foi muito bom para mim. E tu sabe que eu tenho uma passagem, eu estava falando com o Benítez ali fora, uma das reportagens mais marcantes na minha vida foi quando ele me recebeu no apartamento dele e ele naquele momento não estava falando, então eu sou com a fonoaudióloga. E nós fizemos uma reportagem com todas as cartas, era uma pilha, um monte de cartas dos torcedores colorados cumprimentando, dando força para ele e tal. E aquela entrevista, olha, me arrepiei, pô, foi uma coisa muito bonita. E depois, naquela época, tu também não estava caminhando ainda, tu estava engateando, lembra? Sim, e o REC não é tão novo assim, eu conheci o REC também lá como setorista lá. Era outra época, terminava o treino, tu ficava sentado na grama, tu é muito novo ainda, tu não vai te lembrar. Não, o que ele não cozinha na primeira fervura. Nem na segunda. Nem na segunda. Era outra época, né? Todo mundo conversava e não tinha essa, como chama, essa mania de hoje, que só vai um. Assessoria de imprensa hoje. Não, era tudo, era povo mesmo, né? E nos gostava, né? E vocês tinham lá na entrada, tanto no Olímpico como no Beira-Rio, tinha cada um na sua sala e nós era uma época diferente, né? Hoje já é mais profissional, é tudo diferente. Hoje, se você for conceder, na época que está falando o Benítez, até para o telespectador conseguir entender, vamos lá. Estou falando 78, 77, Se a gente fosse 79. falar em conceder entrevista exclusiva para jornal, seria 0 Hora, Correio do Povo, Folha da Tarde, Folha da Manhã, época. Folha da Tarde. Mas eram esses os jornais. Sim. Rádio, você tinha a Gaúcha, Guaíba. Difusora. A difusora, não era nem Bandeirantes ainda. E TV tinha... Só a RBS. A RBS. Então, nós estamos falando de 3 rádios, uma TV e 2 jornais. São 6 veículos. Hoje, transmitindo rádio ao vivo, nós temos a Grenal, a Guaíba, a Band e a Gaúcha. Jornais, tem o Metro, tem a 0 Hora, tem o Correio do Povo. A Pampa entra no bolo da Grenal. TVs, você tem acompanhando seguidamente os treinos. Tem a Pampa, tem a Bandeirantes, tem a RBS, o SBT com frequência, a Record com frequência, mais umas 7 ou 8 rádios web, entre rádio web e rádios identificadas, os canais mais pagos. Os sites,
mais os canais pagos, porque entra Sport TV, Fox, ESPN. Enfim, a gente está falando de uma época que se dava 6 entrevistas para serem 6 exclusivas, e agora, para falar, se você falar 6 vezes, você não atende nem todas as rádios. Então, por isso também essa situação bem diferenciada. Vamos conferir esse vídeo que foi divulgado hoje pela assessoria de imprensa do Inter, já chamando também o torcedor a conferir a estreia do Paulo Guerreiro amanhã à tarde no Beira-Rio. Esperei muito por este momento. Me preparei, treinei forte. Sonhei com este dia. Agora chegou a hora. Quero honrar esta camisa e dar alegrias para a torcida colorada. Estou pronto para a luta. Tá aí o Guerreiro, e quando a gente fala que o Guerreiro será titular, é porque o preparador físico do Inter hoje na coletiva disse, olha, o Guerreiro tem condições de jogar 1 tempo e meio. Como eu não acredito que o Odair vai fazer uma substituição aos 20 do primeiro tempo, ele começa como titular e segue até o final. Vou mostrar para vocês e mostrar no ar. Tá ligando aqui, ó, João Padeiro, pedindo para mandar um abraço para vocês. Em especial pro Benito. Essa mala, hein? João Padeiro, gremista. Mala. E eu me lembro, eu trouxe o Arce, né? E justo foi morar na frente da padaria dele, né? Que figura, conhece o João Padeiro? Que figura maravilhosa. Folclórico, né? É espetacular. Um grande abraço, João Padeiro. Benítez, como é que você está vendo o Inter hoje? O Inter está bem servido, o grupo está coeso, você esperava mais desse grupo? Está te surpreendendo porque o Inter já conseguiu nesse primeiro turno da Libertadores praticamente a classificação? O Inter está muito bem, muito bem. Não jogando tão bem como os gremistas falam que joga, né? O Inter está bem. E eu acho que o último jogo foi até muito bem no primeiro tempo, né? A maneira de jogar. Segundo tempo achei o River melhor. Mas o mais importante é que está conseguindo o resultado, né? É importante, o Inter tem já uma coisa importante que é o banco. Falta, para meu entender, falta umas 2 peças que o Inter não tem para ser um time mais competitivo, né? Porque antigamente se falava, né, que um time forte, um time grande ganha título, né? Então eu acho que o Inter ainda tem algumas posições que precisaria reforçar um pouco mais. Agora, para esse campeonato aqui, eu acho que o Inter vai fazer um bom campeonato, mais ainda com a entrada do Guerreiro, né, que vai ajudar muito para o estilo de jogo do Inter. Você estava no sorteio da Libertadores com a delegação do Inter, né? Sim, estava lá com a delegação do Inter, tá muito bom lá. Só que todo mundo achava que o Inter ia cair na primeira fase, né? Mas não foi o que aconteceu, nós estamos primeiro e vamos classificar, se Deus quiser, em primeiro lugar, que isso é muito importante, né? Mas para adiante, o Inter tem tudo para fazer um bom campeonato. Não estou falando que vai ser campeão sul-americano, né? Campeão da Copa Libertadores. Agora, aos poucos, o Inter vai entroçar, vai encontrar ainda melhor futebol, porque tem jogadores experientes, tem banco, uma coisa que não tinha. Eu acho que o Inter tem tudo para fazer um bom campeonato da Copa Libertadores. Que campeonato você imagina que o Inter está mais próximo, tem mais condições de ganhar? Tem a Libertadores, que é longa, tem a Copa do Brasil, que começa daqui a pouco, tanto para o Grêmio quanto para o Inter, tem o Campeonato Brasileiro também. Eu gostaria, em primeiro lugar, ganhar o Gauchão, né? Isso é uma coisa mais, para nós colorados, seria uma coisa muito importante, né? Uma coisa mais deliciosa, né? Começar com o Gauchão, né? Mesmo que passe o São Luís, que não tenha Grenal na final, numa hipótese, não estou falando, pode passar o Caxias também. Não, melhor, eu acho que não, vai ser Grenal, sim, com certeza, né? Agora, vai ser muito bom começar com o título do Campeonato Gaúcho. Assim. Que você deu uma risadinha aqui? O que me surpreende é o otimismo, isso é bom, né? Sim, mas assim como estão as coisas, eu acho que o Inter é favorito, né? Não acha? Quem é que lidera o campeonato? Não é assim, eu acho que não tem favorito aí, né? Os dois têm qualidade, têm condições, não me vem com essa história que o Grêmio é melhor, que o Inter é melhor, não. Entrou no campo
11 contra 11, qualquer que está mais atento. Futebol é detalhes. Não importa se está jogando no Beira-Rio ou na Arena. 11, clássico não tem. Aquele time que entrou mais atento, são detalhes, não tem favorito. Para fechar, Benítez, para te liberar, que eu sei que você tem um compromisso daqui a pouco. Marcelo Lomba, como é que você está vendo esse jogador? Está assumindo a titularidade do Inter, na tua opinião? E o Daniel também, quando jogou, correspondeu. Isso pode ser um indicativo de que daqui a pouco o Inter pode liberar o Danilo Fernandes, porque já está bem servido no grupo com esses goleiros? Eu sou contra. Eu acho que um clube grande como o Internacional, eu acho que tem que ter no mínimo 2, 3 goleiros de primeira linha. Já aconteceu ano retrasado que o Inter terminou o Campeonato Gaúcho sem goleiro. Todo mundo machucou. Então eu acho assim, ó, tem o Lomba, que hoje é um dos melhores do Brasil, Danilo. Você acha que ele tem que ir para a seleção, como alguns dizem, ou é cedo ainda? Não, eu não vou comentar isso, porque o Brasil tem muitos jogadores, muitos goleiros de primeira linha, né? Não tem, eu não vou opinar nisso. Eu estou falando no Brasil, o Lomba no momento é um dos melhores. Tanto assim que ajudou muito essa campanha do Internacional. Daniel, tudo bem, é jovem, tem futuro brilhante. Agora, jamais aceitaria deixar o Danilo sair. Sabe? Quem tem 2, tem 1. Eu não liberaria, porque o Inter vai ter campeonato Libertadores, tem campeonato brasileiro. Então, eu sou contra, não liberaria jamais. Aí tu fica com 3 grandes goleiros. Para fechar, um top 3 ou top 5 de goleiros do Inter? Você está com certeza, Manguita também. Para mim o Manga foi o fenômeno, por tudo, né? O Manguita foi para mim extraordinário. Nem entra eu não botaria ele no grupo, é fora de série, como o Pelé no Brasil, né? Ele é acima dessa lista, então? Por tudo, né? Por tudo que ele fez, jogou no Grêmio, tudo bem. Agora, foi um grande goleiro. Eu conheci muito bem, jogamos contra, ele jogava no Nacional de Montevideo. Jamais pensei que ia vir disputar a posição com ele aqui. Manguita fora. Aí depois veio o Taffarel, goleiro perfeito, mesmo que não ganhou título com o Inter, foi campeão do mundo. Não tem. Taffarel para mim é extraordinário. Depois o Klemer, campeão de tudo, né? E eu não quero citar muitos nomes, porque aí tu faz injustiça, né? Não pode. Eu tenho outros goleiros. E Danilo e o Lomba, né? E o Alisson sem comentário, né? Eu falei com o Rec uma vez que o Alisson, se ficasse no Inter, seria um dos grandes goleiros. Mas não tem, hoje em dia, um bom jogador já não fica muito tempo num clube, né? Não tem como segurar. Não tem como segurar. Então o Alisson está mostrando titular da seleção brasileira, não tenho o que comentar, né? Então, Taffarel, Alisson, o Klemer, sem dúvida nenhuma, tem o Gilmar Rinaldi, que fez um bom campeonato também, André, tem outros e outros. E, sem lugar a dúvida, no momento, Danilo fez muito pelo Internacional e o Lomba hoje está acima de tudo. Já que você gosta dos dois, quem que tem que ser titular quando os dois estiverem a pleno? É difícil, né? Porque os dois são extraordinários, né? Olha, o Internacional sempre teve bom goleiro, agora ter 2 extraordinários goleiros como eles, impressionante, né? Porque Danilo também mostrou que é bom, né? E o Lomba num momento extraordinário. Obrigado, Benítez. Depois do intervalo comercial, tem muitas, mas muitas perguntas e provocações para o Vladimir Chieli. Já voltamos. 8 horas mais 3 minutos, 8h03. Agora é um duelo bate-pronto, Vladimir Chieli, Luiz Carlos Melo, Melinho, até as 8h30 da noite. Vamos ver aqui, ó, o Marcos de Canoas. Ele tá te fazendo um elogio até nessa pergunta aqui, Chieli. Ele aqui, ó, tem que perguntar para esse menino do Grêmio, então quando ele te chama de menino é um elogio, se ele acha que o Tardelli é mais jogador que o Guerreiro, diz o Marcos de Canoas. Não vai xingar o telespectador que te chamou de menino. Ah, mas o menino dele é entre aspas, certamente. Não, não tá entre aspas. Essa lata aqui, 56 anos de idade, né, não dá mais para... Não, 56 anos de carreira. Não, 56 anos de Grêmio. Não, mais. 56 anos e 9 meses de Grêmio.
Já na gestação já vim carimbado. Mas o Tardelli é um jogador que está numa sequência, ele ficou parado que uns 2, 3 meses, né? Nessa alteração dele da China para cá. Então é um jogador mais dentro de um ritmo de jogo. Nós estamos falando do Guerreiro, que são 2 anos parado. 2 anos parado de um processo anterior que ele já não vinha bem, tanto na seleção peruana como no Flamengo, e anteriormente no Corinthians ele não foi lá. Isso tudo que se esperava dele. Mas tu tens que levar em consideração uma coisa. Futebol, nível do futebol chinês, onde ele jogava. Sim, por isso que ele voltou, né? Sim. Agora, é o futebol varziano, porque né? o Tardelli não está na sua melhor preparação física, não está com o ritmo de jogo. Nesse último jogo deu para perceber que tem muito ainda a evoluir, mas o Tardelli, ele pode se recuperar e vai se recuperar na sua plenitude, mais rápido. 100%, muito mais rápido. Claro. Quanto tempo vai levar o Guerreiro para adquirir, se conseguir, né, adquirir a forma física ideal, se adquirir o ritmo de jogo ideal? 6 meses, 5 meses, 4 meses? Né? Então o Tardelli está mais acabado, está mais pronto, né, para isso. A questão agora de alguns jogos a mais, eu acredito que o Tardelli vai dar o retorno que todos nós esperamos. Veja bem, o André, que nós, né, temos alguns senões ali, está agora recuperando aquele futebol pelo qual foi contratado. Quanto tempo depois? 1 ano depois de vir para o Grêmio. Então agora ele está, graças inclusive à visão e à insistência do Renato, de mantê-lo, de apoiar, dar confiança para ele, ele está começando a ser uma peça importante toda vez que entra no Grêmio, toda vez que entra no time. Então são questões assim que varia, claro, de jogador para jogador, mas hoje o Tardelli é mais jogador, evidentemente, do que o Guerreiro, pela circunstância de cada um, né? Pegar o melhor Tardelli e o melhor Guerreiro, aí fica difícil até definir. Mas hoje a situação está essa. O João de Portão está dizendo: boa noite, o problema do Grêmio não é defesa, e sim ataque. Jean-Pierre na meia, com Montoya fazendo a função do Ramiro e o Luan de centroavante. É o que ele imagina do time do Grêmio. Mas o Renato disse hoje que o Luan fica fora por tempo indeterminado para fazer treinamentos, especialmente da parte de força, que faltaram algumas etapas para o Luan voltar a atuar. O Montoya fazendo a do Ramiro não funcionou contra a Universidade Católica. O Montoya não foi bem, mas enfim, é uma aposta do João de Portão, e o que ele vai comentar sobre ela depois do intervalo. Nós já voltamos. O Breno do Banrisul aqui no nosso WhatsApp está dizendo: dá-lhe Melinho, acaba com esse gremista. Ó. Vai pra cima dele aí, Melinho. Tem um telespectador aqui, ele sempre participa. Deixa eu buscar o nome dele, vamos ver aqui. Não assinou, afinal 8088. Guerreiro com a 9 nesse vídeo e a 79. Quem comprou se ferrou. 79 era do ano passado, cada ano muda. O Rafa, não entendi se o Rafa é gremista ou colorado, mas ele tá dizendo aqui, ó: eu acho que o Ruralito será o único título dos vermelhos. Para dizer isso, imagino que seja gremista. Mas vai dizer então que o Inter vai ganhar do Grêmio na final do Gauchão? Acho complicado isso. E diz ele que o Guerreiro é ex-jogador. Sim. Nesse momento está mais para ex-atleta, né? Vai ter que se recuperar e vai levar um certo tempo para isso. Eu acho que vocês têm que mudar a opinião com relação ao Guerreiro. O Guerreiro pode, como o Benítez disse, pode fazer o gol da vitória do campeonato. Então. Pode, mas aí é uma questão só de probabilidades, né? Mas tudo na vida é probabilidade. Sim, mas tu tem probabilidade maior ou menor. Nesse caso específico aí são menores do que maiores, né? O meu amigo André Luiz, que nas horas vagas comanda só o Museu dos Beatles na Serra Gaúcha. Diz ele o seguinte, ó: muito bom o programa. Maicon era reserva no São Paulo e virou craque aqui. E de fato, o Maicon se destacou e ressurge na carreira, passa a ter um grande salário quando ressurge aqui no Grêmio, né? Mas o Grêmio tem tradição nisso. O Grêmio é um time que aproveita bem seus jogadores. Se nós retrocedermos um pouco no tempo, nós vamos lembrar de Paulo Nunes, de Jardel, são jogadores, Dinho, né, que foram jogadores naquela época que foram recuperados
dos seus times de origem. O zagueiro, aquele que veio de Santa Catarina, que foi o xerifão. Qual o nome dele? Marcelo, Maurício. Aquele Oberdan. O Oberdan. Aí um pouquinho mais de tempo atrás. Mas o Grêmio tem essa tradição. E agora, sob o comando do Renato, olha o Ramiro, que estava praticamente esquecido pela torcida. O Renato colocou ele numa posição, num esquema de jogo que ele funcionou. O Renato está conseguindo recuperar o próprio André, como eu falei antes, né? O Renato consegue fazer com que os jogadores... O Cortez... mas o Cortez não foi defenestrado no São Paulo, né? E tá aí... Botafogo. Cortez era oferecido para clube do interior. Exato. Ele tá aí jogando... Ontem não foi bem, como todo o time, né? Mas o Cortez está Quem jogou bem no Grêmio ontem foi difícil. Ontem teve um rapaz que estava assistindo a live ontem da transmissão do Facebook e tal, e ele colocou um comentário, vou até ver se eu acho aqui, mas fazendo menção que o Grêmio estava mais travado que a live do Facebook. A minha não travou, mas enfim, teve gente que teve problema ontem. A minha também não, mas até foi muito bom, né? Foi muito boa a transmissão, porque sempre pela internet, às vezes a imagem ficava um pouco nebulosa, mas foi positiva a primeira experiência, né? Embora tenhamos perdido o jogo. Mas em termos de qualidade, acho que a Fox vai vir para ficar e vai resolver um problema para nós também, né? Quando não se tem aí uma televisão por perto, vai para o celular ou para o computador e já está na tela. Olha aqui, o Maico de Charqueadas, com todas as matérias que mostram, o Beira-Rio não tinha quase nada no entorno e foi se desenvolvendo. Assim será com a nossa arena. E o Grêmio, colocando as coisas no lugar, volta a ser favorito em todas as competições. No Gauchão ganha as duas do Inter, que caiu na realidade na quarta-feira. E aí, Melim? O Gauchão, o Benítez foi muito feliz num aspecto aqui. Ele disse que é no detalhe, e isso é verdade. Para quem assiste futebol, para quem sabe futebol, para quem gosta de futebol, sabe que um clássico se ganha no detalhe. Tem um que colocou aqui, ó: sou muito gremista, mas se o Guerreiro fizer o gol e for campeão gaúcho, já pagou todo o investimento. Diz o Guilherme Hofmeister Brum, de Gravataí, que está colocando aqui também que o Tite não levou o Arthur e levou o Paulinho lesionado na Copa para se recuperar durante o Mundial. Tem lógica isso? Não, a lógica é que é ele que escolhe, ele que leva os favoritos. Foi erro do Tite. O Paulinho era bruxinho do Tite, né? Olha aqui, ó. Mas a gente está falando de erros, de acertos. Um erro você não pode seguir cometendo, que é o de não ter na sua casa essas panelas que vão aparecer agora na imagem, as panelas Frigigold, as panelas que não utilizam nenhuma gota de óleo, para você cuidar da sua saúde. Vamos conferir nas imagens como é fácil de limpar a Frigigold. Começa a imagem com leite queimando nas duas panelas, a panela comum e a Frigigold. Na Frigigold não gruda, você passa um papel toalha, passa o lado amarelo da esponja e já está limpo. Na outra panela é um horror, nada gruda na Frigigold. Você pode fazer ovo, aí tem um molho vermelho com almôndega, batata frita, peixe, pipoca, tudo sem nenhuma gota de óleo. O importante é isso, você vai cuidar da sua saúde, você vai ter um desconto extraordinário. Se ligar agora, 8h14, no 4003-4220. Até pizza dá para fazer na própria Frigigold, na boca do fogão, não precisa colocar no forno. Com a tampa da Frigigold, que tem essa borda toda especial, trabalhada de borracha, enfim, ela cria um ambiente dentro da panela que faz com que você possa, inclusive, assar uma pizza dentro da sua Frigigold. Comprando o kit, você vai ganhar um super desconto, só as 50 primeiras ligações, mas tem que ligar agora, 4003-4220. São 3 panelas e uma frigideira. Não quer comprar o kit inteiro? Você pode comprar uma panela e uma frigideira, 2 panelas, enfim. Você monta o seu kit. O que você não pode é deixar de comprar a Frigigold, porque aí você vai seguir utilizando óleo, vai seguir ingerindo óleo depois que ele aquece, vira um óleo saturado, acaba trazendo problemas para a sua saúde, e você pode evitar isso com uma parcela bem pequenininha, pode pedalar em 12 vezes no cartão. Se não quer comprometer o limite do cartão, não é o caso do Kelly, que tem um cartão Black Infinity, todas as
denominações possíveis, mas... E um monte de fatura. Uma fatura isso é de menos. Se você não fatura quer... mais, né? Quer dizer, fatura mais. Se você não quer comprometer o limite do seu cartão, pode pedalar em 3 ou 4 vezes no boleto. O que você não pode fazer, repito, é deixar de ligar para o 4003-4220, adquira a sua Frigigold, quer pagar à vista, tem dinheiro sobrando que nem o Melinho, bom, aí você ganha um desconto ainda melhor. Mas ligue, 4003-4220. Nova derrota ontem do Grêmio, distanciou o Tricolor 5 pontos do segundo colocado no Grupo H. O Tricolor segue vivo na Libertadores, mas precisa vencer as 3 partidas que restam. São 2 jogos em casa contra o Rosário Central, o primeiro, na próxima quarta-feira, na Arena. Depois enfrenta o Libertad no Paraguai e, por último, a Universidade Católica em Porto Alegre. Domingo tem semifinal do Gauchão contra o São Luís. O Tricolor já concentra hoje, já tem o encaminhamento da concentração hoje, isso já estava previsto. Não foi antecipado como alguns tentaram vender para criar matéria caça-clique. Para aprimorar a forma física, disse o Renato, Luan está afastado por tempo indeterminado. Tendência à utilização de quase todos os titulares no domingo. Provável Grêmio com Paulo Vitor, Léo Gomes, Jeromel, Cânime e Cortez, Michel, Maicon, e aí a dúvida no lado direito, se joga Montoya, se Alisson, Tassiano ou até mesmo o Marinho, Jean-Pierre, esse deve ser titular, Everton e Tardelli ou André. Amanhã à tarde, com Paulo Guerreiro em campo, o Inter enfrenta o Caxias. Colorado pode até perder por 1-0, que estará na final do Gauchão. Paulo Guerreiro vai atuar cerca de 70 minutos na partida. Lomba é o único titular confirmado. Lateral Bruno está fora da partida, tem lesão muscular. Algumas informações dizem que ele para por 15 dias, outras dizem que ele pode talvez ser reavaliado para atuar na próxima semana contra o Palestino na Libertadores. Há dúvidas por conta da situação do Bruno, se o Zeca será utilizado. Se não, o Heitor, jovem da base, é a alternativa. Lomba, Zeca ou Heitor, Roberto, Emerson Santos e Wendel, Richelli, Nonato, Camilo, Sarrafiore e Guilherme Parede, Paolo Guerreiro, esse o provável time do Inter. A expectativa por conta da estreia do Guerreiro, 40 mil torcedores. Ontem na Copa do Brasil, Botafogo empatou com o Juventude 1-1. Próxima semana tem a decisão em Caxias do Sul. Libertadores, Universidade Católica 1, Grêmio 0 no Grupo H, mesmo grupo que o Libertad ganhou do Rosário Central por 2-0. No Grupo C, o Sporting Cristal perdeu em casa para o Olímpia por 3-0. E o REC fez uma pergunta fora do ar para o Benítez em relação aos paraguaios. Olímpia, Libertad. O Benítez diz que aposta no Olímpia para a sequência de temporada porque tem um grupo bom. O Libertad não tem um grupo tão grande. Já voltamos. E o D'Alessandro foi e pegou em campo. Hoje à noite é dia de pedir em casa La Tarantela Pizzaria, melhor da Zona Sul de Porto Alegre. São mais de 50 sabores. Também no rodízio tem lasanha, canelone e batata frita. Todas as terças, o valor é promocional. Otto Niemeyer, 1465, reservas de teleentrega 3024 4441, latarantela.com.br. SOS Empregador Doméstico. Regularize a sua empregada doméstica com valores especiais para todo o Brasil. Ligue 0800 007 2707 ou acesse SOS Empregador Doméstico, tudo junto, sem acentos.com.br. A CIA Distribuidora de Material Hidráulico tem toda a linha de equipamentos contra incêndio, extintores, válvulas, adaptadores, mangueiras e sprinklers. Passe na CIA e garanta a segurança do seu empreendimento. Mas não esqueça que é CIA com S. O telefone é o 3375-3800. Central de Imóveis e Empresa Gaúcha tem mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. Você deve fazer como mais de 15 mil clientes encontrar a solução ideal para você. Acesse centraldeimoveisrs.com.br e saiba mais. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis você tem a todo momento. Aluguéis, condomínios e vendas. É sempre se reinventando com novas ofertas, com novas possibilidades na José do Patrocínio 381-385. Loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados do seu clube do coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus, televendas 3225-2378.
FAC Materiais de Construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue, Televendas 34666133 ou acesse facchi.com.br, aberto inclusive aos sábados. A Galeteria e Casa de Massas Piatto Bello, há 18 anos, serve a tradicional culinária italiana em Canoas, com rodízio de massas de fabricação própria. São 15 tipos entre doces e salgadas. Acompanha galeta ao primo canto, costela suína, calabresa artesanal, também de fabricação própria, filé de frango com bacon, maminha grelhada, saladas e sobremesas. Piatto Bello atende no almoço de terça a domingo e na janta de terças a sábados. Siga a Piatto Bello nas redes sociais, Facebook Galeteria Piatto Bello e no Instagram Galeteria Piatto. Muito bem. Vladimir Chieli, você tem plena convicção de que o Grêmio passa no Gauchão e na Libertadores? Ainda se mantêm vivas as esperanças? É possível, provável ou improvável que o Grêmio passe na Libertadores? Não, é possível, né? A probabilidade ela varia de acordo com a circunstância. Mas possível nós estamos plenamente vivos na competição e basta o Grêmio jogar futebol. Porque nessas últimas 2 partidas, principalmente contra o Libertad e ontem à noite, ontem à tardinha, ontem à noite, o Grêmio não conseguiu desenvolver o seu futebol, mas nem aquele futebol regular que desenvolvia. Se nós conseguirmos desenvolver aquele futebol, até mesmo o próprio gauchão, né, embora sejam competições diferentes, mas aquele futebol exuberante que o Grêmio jogue, nós passamos as 3 partidas e nos classificamos com 10 pontos. Exuberante mesmo é o Paraíso, que é a Praia Lagoa Cortada. Confira. Descubra um novo litoral. Entre Torres e Morro dos Conventos está localizada a Praia da Lagoa Cortada, no município de Balneário Gaivota, em Santa Catarina. Infraestrutura completa, ricas paisagens e as belezas naturais preservadas sinalizam um refúgio perfeito para o descanso da família e a prática de diversos esportes. Praia da Lagoa Cortada. Aqui o mar e a lagoa esperam por você. Para o João Laíri, você vai ter mais informações e você vai reservar o seu lugar no Paraíso para o próximo verão e para desfrutar ao longo do ano todo. Melinho, o Inter contra o Caxias passa mesmo com as reservas? Passar, eu acho que passa. Expectativa para a estreia do Guerreiro? Boa, acho que a torcida vai ajudar ele a se recuperar bem mais rápido do que a gente está pensando. O abraço do Neto. O meu beijo e o abraço pro meu neto Bento, que está na sintonia. Mandar um abraço para o Mário Sérgio Martins, está na nossa audiência aqui também. Muita gente participando hoje, tanto pelo WhatsApp quanto pelo Facebook. Encerra o programa, Kelly. E para não dizer que eu sou só corneteiro, um abraço para o meu sogro, que é colorado. E para minha esposa e minha filha, Carolina, que são gremistas, claro. Obrigado, Kelly. Obrigado, Melinho. Benítez também esteve conosco hoje no programa. Segunda-feira, a repercussão das classificações para a decisão do Gauchão. Bom fim de semana.